Bom, vamos começar então os nossos estudos dessa semana, capítulo 17, Sede Perfeitos, e o tópico 1, as características da perfeição. Bom, o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos anteriores, ele dá um roteiro de como que a gente pode alcançar essa perfeição, e é um caminho, primeiro, que passa no planeta Terra necessariamente por dores e sofrimentos, porque a gente é um planeta de expiações e provas. Por isso que lá, no Evangelho, Jesus tem as bem-aventuranças e ele começa pelos aflitos, né? A gente já falou bastante das aflições. Mas a mensagem de Jesus, a Boa Nova, é uma mensagem de esperança e de amor. Então a gente precisa não apenas compreender o caminho da perfeição, como principalmente a gente saber caminhar nessa senda, né? Se integrar nesse caminho da perfeição. E é um caminho que a gente vai desbravando pouco a pouco. É curioso isso também, porque não existe uma fórmula. Muitas e muitas religiões antigas tinham protocolos, roteiros de iniciação e mistério espiritual. E nós já fizemos, muitos de nós aqui, talvez todos, em algum momento a gente fez parte desses grupos, né? Que isso já teve... Depois já teve no Egito, muito forte, na Grécia, em Roma, e a gente viveu nesses lugares todos. Então, né, entre os judeus também. Entre os judeus eram os essênios, tem também a Cabala, os judeus que fazem rituais. Então, assim, de um lado, tais procedimentos ajudam muito no esclarecimento e ajudam também a gente aprender a lidar com alguns fenômenos da mediunidade ou fenômenos de paranormalidade. Esses procedimentos também ajudam a gente a desenvolver determinadas técnicas que então colocam a gente mais em contato com o lado espiritual. Mas a virada de chave, que é a conexão com a espiritualidade, não tem técnica, não tem procedimento nenhum que vai resolver. Essa virada de chave ela é individual. Porque também, se não fosse assim, nós ficaríamos à mercê das religiões, né? Dos sacerdotes ou dos dirigentes dessas casas ou desses centros de espiritualidade, com um intermediário entre nós e Deus. Não é isso. Pelo contrário, Jesus trouxe a mensagem que nós não precisamos de intermediários. Quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, ele nos diz que nós não precisamos ir no templo de Jerusalém. Então, os judeus não precisavam ir lá no templo de Jerusalém fazer a oração, não precisavam fazer sacrifício algum, não precisavam seguir ritual algum. A relação com Deus se dá pela oração, pelo sentimento verdadeiro, a vontade verdadeira de se conectar com o Criador. Então, essa é a principal revelação de Jesus sobre a conexão com a espiritualidade. Enquanto todo o Velho Testamento fala em procedimentos e rituais, principalmente os costumes judaicos falam sobre isso, que era necessário ter procedimentos, era necessário seguir uma doutrina rigorosa de costumes. E Jesus diz assim, olha, não precisa nada disso. Porque o mal é o que sai da boca. Então, a gente precisa aprender a transformar o que sai da nossa boca em algo bom e generoso. Então, para caminhar na perfeição, a gente primeiro tem que ter essa compreensão, esse discernimento. Que a conexão com Deus, com o Criador, com o Divino, ela é algo que é espontâneo. Embora todo o conhecimento, todas essas práticas nos ajudem. E dependendo dos povos, as práticas variam muito. Então,
Quando a gente vai para a Índia, a gente vê diversos costumes de concentração, de meditação, de respiração, né, de jejum, de ficar isolado nas montanhas, nas florestas, né? Então, todo esse procedimento é uma forma de você tentar despertar a espiritualidade. Mas, mesmo que a pessoa seja excelente nessas práticas, não há nenhuma garantia que ela vai ter a conexão individual com a fonte criadora. Então, isso ajuda muito, né? Porque é mais fácil você se concentrar na sua prece quando você não está no meio de uma desordem, de uma bagunça. Quando a sua cabeça não está uma desordem, uma bagunça. Quando o seu coração não está cheio de dores, de raiva, de angústia, né? De problemas, de conflitos. Então, serenizar a mente e o coração, por intermédio da respiração, ajuda bastante. Tanto que hoje isso é adotado como uma prática de tratamento emocional, de tratamento psíquico, pelo mindfulness, que eles chamam, né? Você deixar a mente vazia. O que é o mindfulness? Nada mais nada menos do que uma somatória dessas técnicas de respiração, de meditação, em que a gente aprende a aliviar a mente. É impossível a gente não pensar em nada, mas a gente consegue silenciar muitas camadas de pensamento, de conflitos e entrar num estado mais tranquilo, mais calmo, mais sereno. Mas o mindfulness não conecta ninguém com Deus. Assim como a yoga não conecta ninguém com Deus, ou qualquer outro tipo de meditação. Nenhum conhecimento também, ou ritual, conecta ninguém com Deus. Os antigos judeus, com os essênios principalmente, e os egípcios, tinham uma série de rituais que faziam com as crianças, já, né? Preparando, passavam por várias salas que eram salas escuras, né? Salas que davam medo, salas que exigiam esforço físico, salas que exigiam a meditação, o exercício até de levitação, uma série de coisas. Mas nada disso garantia que essa pessoa iria ter uma conexão com o Criador. Ela podia dominar várias técnicas paranormais. Principalmente os egípcios, eles eram expertos em desenvolver técnicas paranormais. É claro que eles também já escolhiam crianças que tinham essas habilidades, mas eles desenvolviam muito isso e conseguiam fazer uma magnetização muito forte. Se vocês olharem figuras egípcias, eles colocarem passe no egípcio, vocês vão ver várias figuras na internet que eles usavam exatamente os mesmos gestos que a gente faz hoje, que é a imposição de mãos, que era parte do tratamento, além das ervas, etc. Eles usavam o magnetismo, né, para poder fazer tratamentos de cura. Mas eles também eram muito desenvolvidos nas técnicas de hipnose, principalmente a hipnose coletiva. Mas, de novo, isso era muito bom, funcionava com uma série de coisas, às vezes até para saúde, mas não necessariamente garantia a espiritualidade. É por isso que a vinda de Jesus é tão necessária, porque nós somos espíritos endurecidos. A gente tem uma enorme dificuldade de se abrir, de se conectar. Às vezes a gente precisa dessas técnicas, já precisou mais nas vidas passadas, mas às vezes ainda precisa dessas técnicas para poder fazer essas conexões. As casas espíritas são um pouco disso, né? Quando a gente tem as escolas de mediunidade, o que elas ensinam? Essa conexão entre corpo e mente, esse desenvolvimento dos sentidos, quando a gente aprende a reconhecer o intercâmbio com forças magnéticas, o intercâmbio com espíritos, o intercâmbio com a energia que circula pela gente, e aí manipulando isso, dando passe, ajudando na desobsessão, os tratamentos de saúde,
Então a gente serve de instrumento, de canal para isso. Mas a gente pode ter o passe e o médium mais maravilhoso e, no entanto, ele não ter uma conexão, ele não sentir verdadeiramente uma conexão espiritual. Então vai ficar restrito a um fenômeno paranormal. E aqui, de novo, vale a pena a gente destacar que mediunidade é apenas um tipo de paranormalidade. A gente chama mediunidade porque a gente faz a conexão do médium com a espiritualidade. Mas se você tira a espiritualidade do médium, ele passa a ser um paranormal. Ele tem uma relação especial com os outros órgãos de sentido que não os 5 tradicionais que a gente conhece, de percepção. Então, ser perfeito passa muito por isso, por a gente ter essa consciência. Que uma coisa é o mundo material, o mundo que a gente vive, as relações que a gente estabelece, as qualidades que a gente desenvolve, as técnicas que a gente aprende. Uma pessoa pode ter nascido sem nenhum talento musical e virar um excelente pianista, mas ela dificilmente vai ser um virtuose. Quer dizer, um virtuose é aquele que todo mundo inveja porque ele consegue tocar piano, ou violino, ou qualquer outro instrumento, como ninguém consegue tocar, né? Porque ele tem algo a mais. Então, esse algo a mais é essa conexão com o mundo invisível, que não se trata apenas de uma habilidade física, né? E no caso da mediunidade, isso diz respeito à possibilidade de a gente se abrir a essa conexão. Outra coisa fundamental da gente compreender é que o caminho da espiritualidade não é um caminho reto. Então, se a gente não tem um manual, se não adianta a gente seguir os procedimentos ensinados pelas doutrinas, pelas religiões, pelas seitas, né, pelas escolas de mistério, então ele não é um caminho reto. E mesmo que a gente tente seguir esse caminho deles, também ele não vai necessariamente chegar onde a gente precisa. Então, todo o percurso espiritual, ele oscila. A gente avança e depois a gente cai. A gente avança e depois a gente cai. Por que eu estou falando isso? Porque a evolução espiritual, ela pressupõe que a gente vai se elevar vibracionalmente. A gente vai alterar a frequência. Então, parte dessas técnicas, eles dizem o seguinte: se você não comer carne, você tomar bastante líquido, principalmente água, e ficar em jejum, você consegue se elevar mais facilmente. Então, isso é verdade. Eu, por exemplo, melhorei muito a minha conexão de mediunidade depois que eu parei de comer carne. Quer dizer, se eu tenho uma vida mais leve, mais regrada, isso ajuda muito. Mas, por outro lado, mesmo que eu não esteja comendo carne, mas se eu estiver muito estressado, por qualquer razão, atrapalha. Então não basta a química do corpo. O sentimento influencia muito, né? E o ambiente que você está também influencia muito. Uma casa como essa, que ela é bastante amparada, a gente consegue blindar as energias externas. Então aqui a gente fica mais leve para entrar nessa conexão. Então a gente começa a reconhecer esse caminho da perfeição, né? A gente não enxerga ele plenamente. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente tem que fazer o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e amar da maneira incondicional como Ele amou. Mas Ele não dá o passo a passo disso, né? Ele diz assim: olha, vão sentindo o que é esse amor. Então não é um procedimento racional, né? Não tem uma lista de coisas que a gente vai fazer que no final a gente ganha um diploma e diz assim: olha, agora você é perfeito. Não existe isso. E como é um aprendizado pela percepção, a gente aprende e desaprende.
aprende e desaprende. E a gente, às vezes, vai muito nesse fluxo até a hora que consegue fazer isso de uma forma sem pensar, né? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um sentimento muito negativo por uma determinada pessoa, uma mágoa, vamos dizer assim, né? Uma mágoa muito grande por determinada pessoa. Agora, eu começo a estudar aqui na casa espírita, né? Eu começo a me dar conta que essa mágoa não é boa, ela não é saudável. Mas todas as vezes que eu penso nessa pessoa, ou que eu me lembro dela, ou que eu me encontro com ela, esse sentimento volta. Não tem como segurar. O sentimento vem, né? Então, o que acontece? A primeira vez eu vou dizer assim, caramba, eu estou sentindo isso, não consigo me livrar. Eu estou com muita raiva ou muita mágoa, não consigo tirar isso de mim. A segunda vez vai acontecer a mesma coisa. Mas depois de um certo tempo, em que a gente tenta começar a controlar esse sentimento, a gente de fato consegue. A gente começa no início a aliviar. A gente não deixa que ele demore muito tempo. A gente começa a mudar o pensamento para outra coisa boa. A gente começa a imaginar, por exemplo, uma luz azul, ou uma mata, uma cachoeira, né? Um ambiente da natureza, ou cantar uma música, ouvir uma música elevada, uma música clássica, né? Uma música suave, serena, ou abrir uma página do Evangelho, ouvir uma palestra, ou ler um trecho de um livro dignificante. Então, essas coisas a gente vai tentando, muito tempo. Mas chega um determinado momento em que a gente encontra essa pessoa e a gente nem se dá conta que aquela mágoa e aquela raiva não estão vindo mais. Aí passa um tempo e a gente fala assim, nossa, hoje eu não senti raiva dela. Então você vira a chave, né? Então, esse momento significa que de fato a gente perdoou e de fato a gente se livrou desse sentimento. Mas olha só, sentir mágoa ou raiva de outra pessoa pode até afetar a outra pessoa, porque a gente está emanando esses pensamentos, enviando essa energia negativa para ela. Mas principalmente atrapalha a gente. O mal-estar fica muito próximo da gente mesmo. Essa nuvem toda de maldade, ela fica em torno da gente. Então, ir aliviando esses sentimentos é que vai nos tornando, aos poucos, melhores e vai aumentando a nossa faixa de vibração. Bom, falar em vibração e frequência, hoje, nos nossos dias, me parece algo que não é tão difícil, porque a gente conhece muito as ondas de rádio, as ondas de TV, as ondas de celular. Tudo isso são faixas de vibração. A gente sabe que tem um botãozinho ali que a gente mexe e ele muda a frequência, né? Ele melhora essa frequência. Quando eles estão lançando os celulares agora 5G, significa que a gente está na frequência 5G. Antes era na 3G, né? E antes disso era outro G qualquer, né? G é de gigabytes, né? São frequências são pulsos, né? de ondas que são emitidas. Mas você tem a frequência da polícia, por exemplo, que nós não podemos usar. Você tem a frequência da aeronáutica, que nós também não podemos usar. E assim por diante, né? Então tem várias frequências que são emanadas. E tem as frequências espirituais. As espirituais são as mais sutis. As espirituais que eu digo dos espíritos elevados. Já as frequências espirituais trevosas, ou seja, muito umbralinas, muito densas, essas são frequências muito baixas, né? Mal comparando assim, imagina que você estivesse ouvindo um piano e você começasse a tocar o piano pela nota mais grave, então daquele som estrondoso, denso, forte, né? Aquela coisa bem intensa. E depois você vai tocando as notas até chegar na mais aguda. Quando você pega a mesma nota e você toca ela grave, e numa outra escala você toca ela mais aguda, embora seja a mesma nota, o som é completamente diferente.
E a maneira como a gente recebe esse som também é completamente diferente, né? A tecnologia, o mercado usa isso para nos vender equipamentos. Então você tem fones de ouvido que são especializados em graves, muito graves. Por quê? Porque tem tipos de música ou estilos musicais que eles usam muito o grave. Então a gente sente aquele bum, 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 aquela batida grave. E esses aparelhos, eles não só captam, eles sabem reproduzir isso melhor. Outros já são mais especializados em ondas muito agudas. E assim por diante. Trabalhar o nosso equipamento físico, mediúnico, é justamente se moldar a essas frequências, né? A gente tem que então buscar as frequências mais sutis. É muito difícil um equipamento que ele consiga capturar tanto o muito grave quanto o muito agudo. Normalmente a gente tem que escolher um fone de ouvido. É muito difícil fazer isso. E é por isso também que quando a gente ouve uma orquestra ao vivo, é completamente diferente do que quando a gente ouve em casa. Porque em casa eles são obrigados a pegar uma frequência média. Então é como se eles nivelassem essas diferenças de sons para um patamar médio. Então a gente ouve muito menos variações sonoras pelo fone de ouvido, ou pelo celular, ou pelo aparelho de som de casa, do que a gente seria capaz de ouvir ao vivo. Ao vivo, o ouvido humano é preparado para uma dimensão muito maior de frequência do que se consegue reproduzir digitalmente. Por isso também que algumas pessoas dizem que preferem, por exemplo, os vinil, né? O disco de vinil, porque ele tem alguns tipos de sons que a masterização digital não consegue reproduzir. Então veja, isso está falando aqui de coisa do dia a dia, né? São leis físicas, tecnologias aí. Mas no nosso corpo físico, nós temos isso, nós somos um aparelho, né? Nós temos, o corpo humano ele é um aparelho, uma experiência de vida. E como aparelho a gente tem uma adaptação à sintonia. Então o caminho da perfeição, ele é a prática de tudo que Jesus ensinou, a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação, fora do estudo não há salvação. Mas ele é principalmente uma adequação das nossas frequências. E essas tais frequências mais sutis, que são as espirituais, a gente só alcança se nós tivermos com o coração vazio das outras frequências graves. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia assim: é preciso aprender a esvaziar o coração para que Jesus possa enchê-lo. Porque se Jesus chegar para disseminar o seu amor e o nosso coração estiver cheio de outros sentimentos, raiva, inveja, ódio, né? Angústia e tudo mais, não cabe, né? A gente precisa esvaziar para encher. Como um copo, né? Você estava tomando água, você quer tomar uma outra bebida, você tem que jogar água fora para colocar a bebida, né? Então, no caso das frequências, a gente precisa ir aprendendo. E aí, com isso, você tem que ir esvaziando, deixando de lado essas outras energias. É por isso também que, quando a gente fala de música, já que eu estou usando esse exemplo, né, das pessoas que são mais ligadas à espiritualidade, é muito comum que as pessoas comecem a gostar mais de música clássica ou instrumental, suave, do que dos outros estilos musicais. Não significa que a gente não possa ouvir, não tem nenhuma proibição, tá? Pode ouvir música que for, quem quiser. Mas estou dizendo que é natural. Por quê? Porque a música clássica, ela tem uma frequência muito mais sutil. Vocês estão ouvindo essa música de fundo? É como se ela estivesse induzindo a gente a essa calma, a essa serenidade. Então ela causa um impacto na gente. Isso está demonstrado tanto pela medicina, no uso de música clássica, por exemplo, nas UTIs, e com pacientes em coma, que eles percebem resultados importantes, significativos,
como também com os animais e as plantas. Então, há muitos animais que são criados confinados, em que eles colocam música, para que a qualidade do leite, ou até mesmo da carne, melhore, por incrível que pareça. Embora a gente seja contra o confinamento e alimentação animal, mas se vê, até nisso a indústria já consegue fazer. E eles fazem isso também com plantas. Eles também já identificaram que se você coloca a música clássica para tocar em ambientes com plantas, as plantas também reagem de forma diferente, crescem melhor, mais vigorosas, mais viçosas, etc. Então, para nós, nos adaptarmos a essa frequência significa muito ir na direção do silêncio. É o silêncio físico, externo, mas é também o silêncio interior. E já comentei aqui, né, um livro muito interessante que foi disseminado para nós pelos tibetanos, na tradução de Helena Blavatsky, em português, pelo poeta Fernando Pessoa, chamada A Voz do Silêncio, em que nesse livro, ele explica esse percurso, essa busca pelo silêncio interior. E isso tem a ver com a perfeição. Então, ser perfeito não é um manual de procedimentos, de boas práticas. Houve um filósofo, que vocês já ouviram falar, chamado Aristóteles, que há mais ou menos 2.500 anos, deixou para os seus filhos um manual de ética. O mais famoso deles é o Ética a Nicômaco. Nicômaco era o nome de um dos filhos. Onde ele dizia, olha, faça tudo com moderação. Nenhum dos extremos é bom. E ele fez um roteiro de virtudes que o filho, então, deveria seguir. Isso é muito bom para o nosso exercício. Mas não há uma garantia que o Nicômaco, seguindo os ensinamentos do pai, tenha alcançado essa virtude da frequência com a espiritualidade. Então, não é um roteiro simplesmente, é um procedimento que a gente tem que seguir internamente. Essas coisas externas nos ajudam muito. Porque se não fosse assim, aquelas pessoas que vivem em monastérios fechados a vida inteira, seriam espíritos absolutamente evoluídos. Vamos dizer assim, seriam santos. E eles não necessariamente são santos. Os depoimentos que a gente vê deles é que eles são também muito perturbados. Tem enormes dificuldades, que é muito difícil eles se adequarem a esse silêncio. E eles acabam se apegando a outras coisas, embora eles não tenham carro, celular, roupas, de marca, mas eles se apegam às vezes a pequenos objetos. Uma pedra, um objeto ali esculpido na madeira, um pequeno animal, coisas que ninguém vai reparar. O monge pode ter um capricho especial com o seu japamala, ou assim por diante. Quer dizer, então, por quê? Porque isso está muito no ser humano. Então, o caminho trazido e indicado tanto por Kardec, mas principalmente por Jesus, é esse caminho da descoberta interior. Jesus dizia aos apóstolos e aos seus discípulos que de vez em quando ele precisava ficar sozinho. Eles não entendiam, mas era isso, por essa razão. Porque ele ia fazer a conexão com o Pai. Ele saía vários dias, ia caminhar, ia para o deserto, ia para as montanhas, ele ia lá para os montes e ficava lá. Ficava em jejum e fazia as suas preces. Então ele usava um pouco das práticas de meditação e jejum. Mas principalmente a conexão espiritual de elevar a sua frequência. Em uma dessas vezes, está descrito no Evangelho, ele aceita levar 3 dos apóstolos, João, Tiago e Pedro. Conta o Evangelho que os 3 dormiram. Imagina Jesus fazendo as práticas dele, os apóstolos não conseguiam acompanhar, dormiram. Mas quando eles acordam, eles entram em êxtase. Provavelmente Jesus fez o desdobramento espiritual deles. Então eles ainda dormindo,
eles ganharam consciência, desdobrados em projeção astral. E aí, na projeção astral, eles veem Jesus transfigurado. Então, Jesus em espírito, né, com uma luminosidade gigantesca, uma emanação de paz, de amor, junto com Moisés e Elias. E eles reconhecem. Né? Quer dizer, eles estavam certamente desdobrados em projeção astral e se lembraram quando retornaram que Jesus assim permitiu. Então, isso é fazer a elevação. Só que eles depois voltaram e nunca mais repetiram isso. Por quê? É aquilo que eu falei, a gente vai e alcança a frequência mais elevada, depois a gente tem dificuldade de voltar. E a gente não consegue ficar nessa frequência há muito tempo. Né? É mais ou menos como se eu dissesse assim para vocês, está todo mundo se sentindo bem nesse momento? Está gostoso, está tranquilo, está certo? A gente até esqueceu dos problemas lá de fora, né? Vamos ficar aqui mais 8 horas? Vocês já vão brigar comigo, né? Por quê? Porque a gente não vai aguentar ficar assim, nessa frequência, 8 horas. Daqui a pouco a gente começa a lembrar dos problemas. Só porque eu falei deles, vocês já estão lembrando. Né? E a gente começa a aterrissar. A gente começa a baixar a nossa vibração. A gente começa a entrar naquela onda negativa, densa, pesada, das preocupações, das angústias, das dificuldades. Então, o processo de evolução espiritual, ele é também em ondas. A gente sobe e aí desce. Aí sobe mais um pouquinho, aí desce. Às vezes desce mais um poucão. Aí volta de novo. Né? Por isso que a nossa vida vai oscilando. No final, o que vai ser contado para nós é uma curva que a gente fizer se ela for ascendente. Se a gente conseguir, nessas indas e vindas, esses altos e baixos da nossa evolução, aos pouquinhos ir melhorando a nossa vibração e alcançando cada vez mais patamares melhores. Mas, infelizmente, no momento da Terra, é muito comum as pessoas voltarem iguais. Oscilam entre altos e baixos, mas elas voltam com a mesma linha reta, assim, né? Sem conseguir avançar muito. Porque é muito difícil. É muito difícil. Né? E quando a gente fala assim, vamos nos desprender dos bens materiais, não é porque o bem material tem algum problema. Não tem nada demais ter bens materiais. Né? Se a gente desenvolve uma coisa que é saudável, faz bem pra gente, tudo bem. Mas é que a gente se apega a esses bens. E a gente não consegue se livrar deles. Então, ele ocupa um espaço no nosso pensamento, ocupa um espaço no nosso sentimento. Vou dar um exemplo bem fácil para vocês. Imagina que vocês têm um carro. Que vocês abastecem esse carro toda semana. Porque o tanque dura, pelo que vocês dirigem, um ano de carro, uma semana. Então, toda semana, vocês têm que ir ao posto de gasolina. Como você vai no posto de gasolina, você já pede para ver a pressão dos pneus, você pede para ver o nível do óleo, pede para limpar o vidro, etc. De vez em quando você passa lá e ainda lava o teu carro. Além disso, você tem um seguro do carro. Normalmente você parcela esse seguro em várias vezes. Então, todo mês você lembra que você tem que pagar esse seguro. Se você fez uma prestação, você lembra também por causa da prestação do carro. Né? Quando você vai fazer a renovação do certificado anual do Detran, você também lembra do carro. Em vários dias, você tem que pagar várias taxas, né? Ir lá, marcar vistoria, fazer exame, aquelas coisas todas. Então, para pensar quantas vezes você se dedica a esse carro do seu tempo tão precioso. E eu não estou falando aqui de outros hábitos que você pode ter com o carro, que quem é muito caprichoso pode resolver encerar o carro toda semana, né? Ou fazer lá uma série de coisas, ou querer passear, usufruir ali do carro, o que for. Então, um bem material, ele acaba ocupando muito do nosso tempo, do nosso pensamento e do nosso sentimento. Imagina que você, muito apegado a esse carro, sofre uma batida andando na rua. Ou pior, se resolver emprestar para alguém e essa pessoa é que bate seu carro. Qual é o sentimento que vem ali? Nobre, valoroso. Ai, graças a Deus, que bom. Deus te abençoe, você bateu o meu carro. Não, né? Vai ser muito negativo. Então, veja que o bem material, ele é um instrumento de apego, de distração.
e muito possivelmente de forças negativas. Você está no trânsito, alguém te fecha, você fica bravo porque você podia quase ter batido o carro, né? Você podia ter sofrido um acidente. Então, esses sentimentos, eles vão ficando com a gente. Estou falando do carro, mas isso vale para um celular, vale para uma geladeira, para uma joia, para um caderno, se vocês quiserem, né? Qualquer bem material, ele prende a gente. Então, é muito difícil a gente olhar para um bem material como utilidade. A gente saber usufruir isso. A gente saber encarar isso como uma coisa do mundo. Estar no mundo sem ser do mundo. Né? É uma frase assim. Estar no mundo sem ser do mundo. Então, a gente precisa aprender esses desapegos, porque eles ocupam muito tempo, muito espaço em nós. Eu falei do carro, mas se vocês pensarem em todos os bens materiais que vocês têm, casa, telefone, roupas, né? Todas as coisas que a gente tem, e mais aquelas outras que a gente cria como caprichos, como costumes, como hábitos, então a gente consome quase que inteiramente a nossa opção de vida, o nosso tempo, os nossos hábitos, a nossa mente. Por isso que fica difícil encontrar um momento, um instante para a espiritualidade. E é nesse ponto que Jesus nos alerta que primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele diz assim, é uma forma de dizer, né? Não se apeguem, não tenham apego. Aí todo mundo fala assim, Jesus veio para cá, foi muito pobre, tal, então todo mundo tem que ser pobre. Não, primeiro que Jesus não era pobre como a gente imagina, né? Jesus vivia na abundância, só que ele não tinha apego, ele não tinha nada, ele não precisava de nada. Ele sabia tirar da natureza tudo o que ele precisava. E ele deixou a família dele, né, a mãe principalmente, com condições dela sobreviver bem. Então, ele trabalhou muito na adolescência, no início da fase adulta, até os 30 anos, para que a mãe tivesse condições de ficar bem, com recursos. Ele era principalmente carpinteiro, fazia construções, né, segundo nos contam os evangelhos e os livros apócrifos e as revelações espíritas. Então Jesus, a diferença é que Jesus olhava para isso com desprendimento, mas ele ia em jantares e festas, ele frequentava a casa de pessoas ricas, José de Arimateia, Nicodemos, né, as bodas de Canaã e assim por diante. Então ele convivia com os publicanos, ele não tinha problema com isso, porque para ele isso era só aquele momento. É uma frase em latim que se chama assim, carpe diem, que é muito mal aplicada. Mas ela é mais ou menos nesse sentido, né? Saiba viver o momento que você está passando. E esse momento vai passar. E saiba disso também, porque ele também vai passar. Né? E tudo bem que ele vai passar. Então a gente tem que saber lidar com esse momento. Se nesse momento a gente tem uma fartura, uma coisa especial, uma oportunidade de usufruir de um bem que nos agrada, ótimo. Não tem conflito com isso. Mas a gente não pode ser escravo disso. Então veja, o caminho da perfeição é também um caminho de libertação. É um caminho de leveza, de sutilização da nossa frequência. A gente alcançar os níveis mais elevados. E quando a gente está no nível mais elevado, imagina assim, vocês estiveram, a gente está aqui, né? Imagina que estamos aqui todos falando suavemente, vocês estão ouvindo, tem uma música clássica de fundo, né? Então todo mundo já baixou o batimento cardíaco, né? A gente está num nível bem tranquilo, bem sereno. Se acontece alguma coisa, a chance da gente ficar com raiva é muito menor do que quando a gente está muito agitado. Quando a gente está muito propenso a uma reação impulsiva muito rápida. Então, à medida em que a gente começa a se conectar nessas frequências mais leves, mais sutis, a gente melhora o nível dos sentimentos que a gente tem. A gente está mais perto da compaixão, da misericórdia, né? Se alguém aqui passasse mal e precisasse ser atendido, imediatamente a gente ia se colocar à disposição para atender. Mas se a gente está andando na rua e alguém passar mal, a gente passa a batida e vai embora. A gente está com pressa, está com outras preocupações na cabeça. Ninguém nem repara quem está passando mal.
Então, essa é a diferença de Jesus conseguir ficar e manter-se sempre num patamar de elevação. A tal ponto que, num determinado momento que ele está em Jerusalém e tem uma multidão enorme seguindo ele, uma mulher toca no seu manto e ele para tudo e diz assim: alguém tirou uma força de mim. Imagina, os apóstolos assim: Jesus, tá de sacanagem, né? Todo mundo tocou em você aqui, como é que a gente vai saber quem é que foi? Ele falou: não, vocês não estão entendendo. Não é isso. Então, ele estava no meio da multidão, aquela algazarra, aquela bagunça toda, mas numa frequência suave, sutil. E ele captou o desejo daquela mulher doente que queria ser curada e tinha fé que se ela tocasse apenas a ponta do manto dele, ela seria curada. Esse é o caminho perfeito. Jesus era perfeito. Então, a gente precisa chegar lá. Calma, serenidade e paz para sempre. Essa serenidade plena é que a gente tem que ter. Né? A ponto de uma ofensa bater na gente e não nos incomodar. De uma coisa ruim acontecer com a gente e tudo bem. A gente aceita aquilo porque é parte da natureza, é parte da vida, das incertezas, das imponderabilidades. Levanta a cabeça, né, e continua caminhando. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que diz o samba. Então, é esse aprendizado que faz uma tremenda diferença. Então, assim, o que a gente tira aqui para resumir dessa lição de hoje? Não adianta seguir os manuais. Os manuais sozinhos não vão nos levar à perfeição. Porém, os manuais nos ajudam muitas práticas que são importantes para serenar o nosso coração, para despertar em nós uma possibilidade de percepção de um mundo extrafísico, sensível, que a gente, na agitação do dia a dia, não consegue. Então é muito bom fazer essas práticas. É muito bom que a gente possa fazer meditação, fazer yoga, caminhar na natureza, ouvir música suave, clássica, né? Fazer exercício de respiração, buscar locais de silêncio, estar em intimidade com os animais, né? Tranquilo, falar com as pessoas de uma forma serena, não violenta e assim por diante. Todas essas práticas são maravilhosas e tem vários exercícios que se pode fazer para isso. Mas a virada de chave, aquilo que vai nos conectar com Deus, está dentro de nós. E isso depende dessa vontade, dessa fé, desse querer intenso de atingir o patamar de calma, serenidade e paz pelo amor. É isso que Jesus dá para a gente como caminho. O segredo é o amor. Então é ir amando. Vai amando um pouquinho cada dia, cada vez mais, perdoando, aprendendo, aceitando o outro, tolerando o outro, convivendo e principalmente amando a si mesmo. Na graça de Deus. Graças a Deus.